Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho, glorificado seja o nome do Divino Espírito Santo de Deus. Saldo, amada Igreja, com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos cumprimenta é o evangelista Júlio César. Sejam todos bem-vindos, irmãos, ao nosso canal. O nosso canal, irmãos, que tem crescido cada dia mais e mais, tem alcançado diversos países a nossa pregação. Amém, irmãos? É Deus que tem usado o profeta, é Deus que usa o homem. Se o homem não falar, até a pedra pode falar, até uma rocha pode falar. Se a rocha não falar, o Senhor pode usar uma mula para falar, como usou a mula para falar com Balaão, quando ele estava no caminho tortuoso, quando ele estava ali em desobediência com Deus, e tinha ido porque ele estava de olho nas riquezas que Balaque tinha para oferecer a ele, quando ele estava indo com o intuito de amaldiçoar o povo de Israel, naquela época quando Moisés estava no acampamento ali, irmãos, conduzindo o povo à terra prometida. Amém, irmãos? Irmãos, eu convido todos vocês a abrirem a sua Bíblia no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 8. Quero falar, meus irmãos, que o tema desta noite será sobre a idolatria, né? Deus abomina os idólatras. Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Amém, irmãos? Tem muitos irmãos aí que tem boneca na tua casa, acha que não tem nada a ver. No último dia vai ter que prestar conta com Deus, irmãos. Vocês vão lembrar desse evangelista pregando para vocês. Não estou fazendo esse vídeo por um acaso, irmãos. É Deus que está me guiando para falar com você. Através do Espírito Santo, irmãos, a tua alma vai se converter. Porque Ele convence o homem de todo o pecado, irmãos. Em nome de Jesus você vai ser liberto. Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos, para não tomarmos muito tempo. Oh, que maravilha sentir a presença de Deus neste lugar. Oh, glória a Deus, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: mas quando aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E qual, irmão Júlio, que é a primeira morte? O inferno. O inferno. Ah, irmão Júlio, você não pode julgar ninguém. Eu não, irmãos, a palavra já julga. O próprio Jesus falou sobre o inferno. Se teus olhos direitos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Porque é melhor que você entre com teus membros, perda um dos seus membros, e entre da forma que você se encontra no céu, do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Mateus capítulo 5, versículo 28 em diante. E outro mais, irmãos. Convido a abrir agora no capítulo 22 ainda, de Apocalipse, no versículo 15. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Bom, vamos lá, irmãos. O que eu quero falar sobre os idólatras? Os idólatras, desde aquela época de Abraão, Deus mandou Abraão sair da tua parentela
da sua família, porque era um povo idólatra. E Abraão sabia que a idolatria era pecado, então ele obedeceu a Deus. E Deus viu Abraão, e hoje ele é considerado como um pai da fé. Por quê? A idolatria não fez parte da vida de Abraão. Na época de Moisés, foi o mesmo fato. O povo, ele era restituído de Deus. Aquele povo era separado de Deus. Deus colocava aquele povo, Deus tinha grande ira, irmãos. Porque aquele povo tinha feito o bezerro de ouro quando Moisés tinha subido no monte. Quando Moisés, eles achavam que Moisés estava morto no monte, creio eu. Quando Moisés desceu, viu que aquele povo tinha se contaminado, se corrompido com a idolatria. Eles tinham feito um bezerro de ouro e estavam ali em festa de orgia, creio eu. Todos se embriagados, todos ali em festas, zombando das coisas de Deus. E todos aqueles foram mortos, porque Moisés chegou e separou o povo que era povo de Deus e disse: morte para estes. Então aquele povo foi eliminado. E a palavra de Deus está falando, irmãos: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis, aos homicidas e aos fornicadores. Mas, irmão Júlio, o que é fornicação? Fornicação é sexo fora do casamento. Isso é abominável aos olhos de Deus. E aos feiticeiros. Feiticeiros é aqueles que fazem trabalho de bruxaria, de macumbaria, de feitiçaria contra o seu próprio ente querido ou contra pessoa, porque feiticeiro ele é pago também para fazer trabalhos, né, para separar casais, para desmanchar casamentos, né, para fazer com que aquela pessoa morra em um acidente, é feito para matar aquela pessoa através de, vamos falar assim, doenças. Muitas doenças aí que surgem são as doenças malignas, feitas por trabalho de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra. E aqui está falando que esses terão, irmãos, a sua parte no lago de fogo que arde como enxofre. E aos idólatras, é o que eu estou falando a respeito da boneca. Prezados e queridos irmãos, eu já falei no vídeo anterior meu e vou tornar a dizer. Muitos irmãos têm aceitado boneca na tua casa. Muitos pais, mães, né, tios, sobrinhos, sobrinhas, têm colocado a boneca dentro da tua casa. Recentemente, irmãos, foi publicado na internet que quando uma menina está segurando uma boneca na sua mão, está brincando com a boneca, aí o pai daquela criança está chamando o nome dela, fala, vem almoçar, minha filha, estou indo, papai. Aí a boneca mexe com a cabeça de um lado, quando ela olha, a boneca mexe, aí ela toma um susto e joga a boneca para cima. Por quê? Porque a boneca foi confeccionada, foi criado em obras de magia negra, foi criado como uma idolatria. A boneca, irmãos, foi criado pelas garras de Satanás, não foi feita pelo homem. Aquilo foi feito, irmãos, foi através de trabalho do diabo. Foi o diabo que fez a boneca para aproximar, para enganar a criança, para enganar jovem, para enganar até mesmo adulto, irmãos, que dorme ao lado de boneca. Por causa disso que o lar da pessoa não é próspero, por causa disso que as portas de emprego estão sendo fechadas, nada dá certo para a pessoa. Às vezes a pessoa é até mesmo cristã, mas tem boneca na tua casa, tem boneco na tua casa. E tudo isso impede o agir de Deus na tua vida.
tudo isso impede que Deus se aproxima de você, porque Deus, irmãos, abomina o pecado. Deus abomina a idolatria, como a palavra do Senhor está falando, que os idólatras terão a tua parte no lago de fogo que arde como enxofre. E também a outra palavra do Senhor que eu acabei de ler em Apocalipse capítulo 22, no versículo 15, que ficarão de fora, irmãos, os idólatras. Eles ficarão de fora. Eles não vão herdar o reino de Deus, porque eles já está fazendo daquela imagem, daquela escultura, um Deus para eles. Ah, irmão Júlio, mas eu não faço isso como um Deus. Mas você está aceitando isso dentro da tua casa. Você está colocando isso na frente da tua criança. E Deus abomina isso. Isso é como se fosse uma macumba dentro da tua casa. Antes desses bonecos entrarem dentro da tua casa, prezados e queridos irmãos, eles são sacrificados. Eles são, irmãos, totalmente confeccionados. São passados por um processo. Que processo é esse? São apresentados aos demônios, irmãos. Antes dele ir para tua casa, são consagrados aos Exus, aos orixás e vários tipos de entidade maligna. Antes de ir para tua casa, depois são colocados, são distribuídos, feito o processo naquelas distribuidoras, né? São confeccionados, como eu acabei de falar. São fabricados e são colocados sobre as lojas para vender. E quando chega numa casa, irmãos, aquilo pesa a casa. Demônios trabalham naquela casa, porque ali há uma entidade, ali há um espírito maligno dentro daquele boneco. Que é o caso daquela criança que estava com uma boneca na mão e o pai dela estava chamando ela para almoçar. Quando aquela boneca virou com a cabeça e ela viu, ela tomou um susto, aquela criança, e jogou a boneca para cima. Aquilo era um demônio que estava materializado na boneca. E a criança tomou um susto e quase morreu do coração, quase morreu de medo. Sem a criança saber que tinha um espírito maligno dentro daquela boneca. Prezados e queridos irmãos, isso eu posso dizer com toda a minha certeza, que todos aqueles que têm uma boneca dentro da tua casa, é como se fosse, irmãos, é como se fosse ter um demônio, uma imagem, uma estátua do diabo com um chifre, com o rabo, na forma que ele é no inferno, e a pessoa prostrada de joelho adorando a ele. Se a pessoa aceita uma boneca dentro da tua casa, aceita Satanás dentro da tua casa, e a mesma coisa da pessoa está adorando ele, reverenciando ele dia e noite sem parar. Oh, glorificado, exaltado e bendito seja o nome santo do Senhor. Em 2011, prezados irmãos, eu tive uma experiência com Deus. Na época eu congregava na igreja Assembleia de Deus, de Missões. Porque, irmãos, eu me converti através do testemunho de Adão de Campos. Eu vi, quando eu escutei esse testemunho, na década de, me parece que foi 97 ou 96. Eu criei de todo o meu coração, aceitei Jesus, pedi ao Senhor direção e Ele me colocou no ministério da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Me desviei, voltei para o Senhor novamente. Lá eu fui obreiro, graças a Deus, né? Então, o Senhor fez com que eu saí do ministério, fui para a Assembleia de Deus,
Então eu me dediquei a minha vida a Deus, mais e mais, irmãos, me aprofundei mais e mais em orar ao Senhor, em buscar o Senhor, irmãos. Então eu tive um sonho. Eu estava, irmãos, dentro da igreja, Assembleia de Deus, em cima do altar. Então, estando ali no altar, eu tive uma visão dentro da igreja. Eu via aqueles bancos largos de madeira, antigo, aqueles bancos largos, antigo, de madeira. E naqueles bancos estavam assentados várias bonecas da Barbie, né? São diversas bonecas. Ursos, esses ursinhos que a pessoa usa, ursinho de pelúcia. Que gracinha, né, irmão Júlio? Que gracinha. Eu gosto de um ursinho, pegar ele e abraçar assim. Então, prezados irmãos, o Senhor disse: torne a ver agora. Quando eu vi aquelas bonecas que estavam assentadas, já estava materializada em demônio. Eu vi, irmãos, tem alguns irmãos que até comentaram lá, e a coisa certa. Eu vi a boneca da Barbie, aquela boneca da cintura para baixo, era como se fosse perna de pombagira. A perna da pombagira muita gente sabe, que é aquelas irmãs que andam como se fosse o short do Tchan, mostrando as pernas. Só que em forma de escama de jacaré. Como se fosse escama de jacaré. As pernas normal, porém, perna de jacaré. Como se fosse perna de jacaré, escama de jacaré. Tinha o rabo, o short do Tchan, com um rabo grande. Da cintura para cima era porte físico de homem, mas com escama de jacaré. Forte. A sua boca era de era como se fosse de não, aliás, a sua boca era como se fosse boca de sapo. A orelha como se fosse de jacaré. A parte para cima de jacaré, a orelha para cima, e os cabelos grandão, amarelado, como se fosse a cuca do pica-pau amarelo, semelhante a ela. Só que a boca era de sapo. E esse demônio, na época que eu assistia desenhos de Dragon Ball Z, eu vi esse demônio, nessa boneca da Barbie. E os outros ursos, tudo materializado, irmãos. Pelo fofudo, como se fosse espinho. A boca do urso, que era demônio, estava assim, com as garras dessa forma, irmãos. Babando, irmãos. Um mais feio do que o outro. Eu falei, meu Deus do céu, eu tomei um susto, irmãos, que era terrível de se ver ao olho nu. Deus não dá, irmãos, às vezes não deixa o homem ver, porque você vê o demônio, é terrível, irmãos, é a coisa mais feia, a coisa mais horrorosa que você possa imaginar. Aí o Senhor me deu entendimento, em cima do altar. Muitos que estão na igreja estão com isso dentro dos seus lares lá, sem saber que os seus lares está sendo destruído por Satanás, porque estão aceitando tudo aquilo que é abominável aos olhos de Deus. Vou contar um fato inusitado para que você possa aprimorar mais o seu conhecimento. Eu estudei um pouco acerca, irmãos, daquela boneca chamada Hello Kitty. A boneca Hello Kitty, surgiu na década de 70. Uma empresária rica, a sua filha foi diagnosticada com câncer na boca. Então o médico disse para ela que a chance de sua filha ter a boca restaurada, a chance era mínima. Porém a sua mãe disse: eu vou dar um jeito. Pegou a sua filha
e levou ela até Satanás. Então, eles fizeram uma aliança. Não sei se era uma japonesa ou uma chinesa, essa empresária. Pois bem, chegando, fazendo o pacto satânico de ambas as partes, ela disse: você cura minha filha e eu vou fazer um pacto com você, que eu vou distribuir o que você quiser. Ele disse: eu quero a boneca, e coloca o nome nessa boneca por Hello Kitty, quer dizer alô, alô gatinha. Só que o significado desse alô gatinha, eu estou traduzindo que Hello Kitty é alô gatinha, mas se você for ver o significado, irmãos, significa alô diabo. Nesse sentido, a boneca sem a boca quer dizer alô diabo. Então, ambos fizeram essa aliança e distribuiu sobre todo o mundo. Hoje essa mulher é uma empresária riquíssima. E Satanás curou a tua filha. Segundo o que conta na história. E todos aqueles que aceitam mochila, que hoje foi confeccionado mochila, estojo, camisas, calças, até mesmo caneta com esse nome. E o símbolo da gatinha sem a boca. Muitos lares, irmãos, através desses objetos consagrados a demônios, estão sendo destruídos, até mesmo lares cristãos. Por quê? Porque a pessoa não ora, a pessoa não lê a Bíblia, a pessoa não se aproxima de Deus, a pessoa não tem entendimento de Deus e deixa uma imundícia, deixa um objeto consagrado a demônios entrar dentro do teu lar. Não ora a Deus, não consagra a Deus e deixa aquilo entrar dentro do teu lar. É onde muitos casais cristãos estão sendo destruídos, estão colocando objetos de idolatria dentro dos teus lares. E tudo isso, irmãos, terão que prestar conta no último dia com Deus. Amém, irmãos? Se livra dessa abominação, irmãos. Isso é abominável aos olhos do Senhor. Você colocar, irmãos, idolatria dentro do teu lar, você é nova criatura. Uma vez que você aceitou Jesus, você é uma nova criatura. Você não deveria aceitar um tipo de promiscuidade dentro da tua casa, porque tudo isso, irmãos, Satanás está rindo da tua cara, e ele sabe que se você morrer da forma que você se encontra, ele vai poder te levar para o inferno, porque você aceitou ele dentro da tua casa. Oh, glória a Deus, aleluia! Bendito, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Tu és maravilhoso, Espírito Santo. Fala cada dia com este homem, com esta mulher que está escutando neste momento a tua voz. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Livra desses objetos que a tua vida vai mudar. Ah, é? Faça uma prova com Deus. Faça uma prova com Deus. Fala: Senhor, eu quero fazer uma prova contigo, Senhor, que esse evangelista está pregando. Se for do Senhor, eu vou pegar todos esses bagachos, essas imundícias de boneca, ursinho que está dentro da minha casa, e vou jogar tudo fora, vou até tacar fogo. Faça uma prova com Deus. Faça uma prova com Deus que você vai ver que Deus vai te responder. Peça a Deus para te mostrar se isso é do diabo ou não. Faça a prova com ele. Entra de manhã cedo em oração, em jejum, em consagração, lendo a Bíblia, e peça ao Senhor para te mostrar, que ele vai te mostrar. Oh, glorificado seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor vai mostrar para você que quem está andando dentro da tua casa é Satanás. E quando você jogar esses objetos consagrados fora, esses objetos consagrados a demônio, a tua vida vai mudar.
Você que é universitária e não está arrumando emprego na tua área, é por causa disso. Você também, meu irmão, que a sua empresa está fechando, é por causa disso. Você, minha irmã, que deu boneca da Barbie para sua filha, joga ela fora ou queima. Tira essas abominações da tua casa. Você vai ver se a sua vida não vai mudar. Irmãos, que Deus vos abençoe com essas palavras em nome de Jesus. Se inscreve no nosso canal, curte a nossa página, compartilhe esse vídeo para que vidas possam ser alcançadas através deles. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe com essas palavras em nome de Jesus. Um forte abraço, te vejo no próximo vídeo.